Há 5 minutos. Primeiro Belgorod, depois Moscou e então o fim da chamada Sevô? Ao vivo. Esta é a nossa grande conquista. Os russos estão se desfazendo diante dos nossos olhos. As forças armadas da Ucrânia estão avançando diretamente contra o alvo. Neste momento, a diplomacia está a dar o golpe final no Kremlin politicamente. Zelensky bateu na mesa e obrigou Putin a ceder. Kiev está liderando? A Rússia não teve nenhuma chance de dar um passo ao lado. A paz vai acontecer? Choque, Grozny à beira do colapso. Kadyrov, meio vivo, iniciou um processo irreversível. A Federação Russa está sendo abalada por dentro. Ninguém estava preparado para isso. As armas ucranianas agora estão na Europa. Kiev oferece força. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Ataques superpoderosos das Forças Armadas da Ucrânia. Tudo foi destruído. Belgorod está se tornando inabitável. Os russos estão drenando a água dos canos de aquecimento. Isto é o fim. O Extremo Oriente está à beira do colapso. O apocalipse gelado finalmente atingiu os russos. Situação crítica com luz e aquecimento. Tudo está se apagando. Nem mesmo Putin está confortável em seu bunker. Nossa vingança nunca foi tão forte. Você precisa ver essas imagens épicas em primeira mão. Geadas severas atingiram Moscou. Os trabalhadores dos serviços públicos não conseguem lidar com a nevasca em todo o país. Já em Donetsk, ocupado pela Rússia, as pessoas comemoram a neve porque podem derretê-la. Não é possível lavar a louça nem dar descarga. Em relação aos diversos tipos de vasos sanitários que estão espalhados por todo o seu vasto território nacional, o governo da Federação da Rússia atualmente apresenta e enfrenta essa situação específica. Continua o terror energético. Putin mais uma vez dá ordens para lançar mísseis balísticos contra a Ucrânia para deixar os ucranianos sem aquecimento e sem luz. Em um frio de 20 graus negativos. A trégua energética acabou. A Rússia voltou a realizar ataques direcionados à infraestrutura energética e ao setor residencial. A Rússia está bombardeando todas as regiões da Ucrânia, do leste ao oeste, do norte ao sul. A Ucrânia não tem outra escolha a não ser realizar ataques de retaliação contra a infraestrutura energética do inimigo. Moradores locais relataram que atingiu a região de Belgorod e a subestação elétrica Frunzenskaya. Latkov reconheceu as graves consequências dos ataques à infraestrutura energética de Belgorod. Temos um grande volume de danos à infraestrutura energética da cidade de Belgorod. Uau, ela está livre. Mais uma vez, a usina termoelétrica Luzh também foi atacada. Em Belgorod, há interrupções de eletricidade e aquecimento. Os canos estão estourando em massa e os radiadores estão vazando. O governador Gladkov informou que a restauração da energia na cidade não trouxe o resultado esperado. Começaram a drenar a água dos sistemas. Um período extremamente difícil. Nós, mais uma vez, teremos que passar por isso juntos. Dizem que começou uma evacuação parcial, mas não é só Belgorod. Toda a Rússia sentiu este inverno. Em Penza, houve um apagão inesperado e a água sumiu. Todo tipo de autoridade realmente caiu. As autoridades oficiais não anunciaram a causa. Obviamente, aconteceu mais um golpe kármico. Chita, Krai de Zabaikal, a usina termoelétrica local explodiu e começou a soltar fumaça. Lá, a situação está realmente difícil. Tudo está pegando fogo, tudo está piscando lá. Extremo Oriente, fronteira com a China. As autoridades de Blagoveshchensk informaram ao governo federal sobre problemas em sua usina termoelétrica. Ela precisa urgentemente de modernização e combustível ou acontecerá um blackout. E este já é Sistraretsk, que fica perto de São Petersburgo.
Em São Petersburgo, a eletricidade e o aquecimento desapareceram em um dos bairros devido a um acidente na rede de aquecimento desgastada. Alguns moradores ficaram sem água quente. A temperatura estava abaixo de 0 na rua. E os moradores da cidade perto de Chelyabinsk ficaram sem aquecimento em um frio de 30 graus negativos. Hoje aqui está ainda pior. Aqui todo o prédio já está coberto de gelo. O acidente aconteceu na rede de aquecimento. O esgoto congelou. Os radiadores e os canos estouraram. A crise russa foi consequência de anos de desgaste da infraestrutura e do subfinanciamento dos serviços públicos. Putin fez sua escolha: financiar a guerra em vez de desenvolver seu próprio país e corrigir os erros de anos de governo. Murmansk parece até um cenário de filmes apocalípticos. Os canos estouraram nos prédios de vários andares. A luz também acabou em Severomorsk. Essa cidade, só para constar, é a principal base da frota do norte da Federação Russa. Mas pelo menos tem a aurora boreal. A verdadeira causa do acidente foram os postes antigos da Rosseti, que pertencem ao Estado e são responsáveis pela transmissão de energia em todo o país. Além de fornecer eletricidade, a empresa é responsável pela manutenção dos postes, linhas de transmissão, cabos e pelos trabalhos de emergência e restauração. Os moradores da cidade russa de Engels, de onde partem aviões para bombardear a Ucrânia, estavam em polvorosa. Sem aquecimento. Domingo em Techin estava no apartamento. 13 a 15 graus. Na Rússia, mais de 80% de toda a infraestrutura de transmissão de eletricidade está deteriorada. O sistema de energia deles foi construído nas décadas de 70 e 80 e agora é difícil atualizá-lo devido às sanções impostas. O dinheiro destinado à modernização das redes elétricas continua nos bolsos dos gestores, enquanto as tarifas de eletricidade estão crescendo. Isto, desculpem, é para 40 a 50 metros quadrados. 33,829. Como isso é possível? Em Tushino, perto de Moscou, uma subestação simplesmente explodiu devido a uma sobretensão. Para evitar que eventos semelhantes ocorram em toda a Rússia de Putin, é necessário modernizar todo o sistema energético, mas isso exigirá pelo menos 10 trilhões de rublos. Bem, essa quantia o Kremlin decidiu investir na guerra contra a Ucrânia no ano passado. Por isso, os apagões continuarão. A batalha pela vida continua. Ajuda para um herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas pela frente não está apenas a recuperação, e sim uma série de operações complexas. Para saber todos os detalhes sobre como você pode ajudar nosso zagueiro, veja a descrição abaixo do vídeo. Essas perdas não podem mais ser escondidas. Drones russos entraram em ação. Putin ainda não foi informado disso. A aula magistral mostrou uma manobra impressionante dos nossos F-16. Na linha de frente está quente. As forças armadas da Ucrânia estão expulsando o inimigo dos territórios ucranianos. O início da contraofensiva em várias áreas da linha de frente ao mesmo tempo. Os ocupantes estão resistindo com as últimas forças. Quem e o que está sustentando os soldados de Putin em um momento crítico? Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. As forças de defesa atingem alvos estratégicos. O Estado-Maior ucraniano informou que atacaram o posto de comando de uma unidade aerotransportada russa em Suji, Kursk. Os defensores ucranianos também atacaram um depósito de munições russo em territórios temporariamente ocupados da região de Kherson. Além disso, foi confirmada a destruição de 6.000 drones e componentes, bem como danos a vários contêineres com drones, em decorrência do ataque ao depósito de UAVs na região de Rostov. Nestes quadros, o piloto de um caça F-16 destrói de forma épica um Shahed inimigo sobre a Ucrânia. A aldeia de Ternovat foi liberada dos ocupantes, dizem relatos. Esta situação reflete diretamente o empenho e a dedicação contínua demonstrados por parte de todos os soldados ucranianos que estão atualmente posicionados nas linhas de frente, enfrentando desafios constantes e demonstrando uma resiliência admirável diante das adversidades complexas que surgem diariamente no campo de batalha durante este período de conflito intenso e prolongado.
As tropas militares russas estão avançando na região de Tiki. Analistas relatam a situação na região de Kharkiv, estado profundo. O suporte oferecido por meio de vídeo tem se mostrado essencial e recentemente foram registrados diversos progressos significativos nessa área. Essas melhorias incluem o desenvolvimento de novas ferramentas interativas e uma maior eficiência no atendimento ao usuário, garantindo que as orientações sejam passadas de forma clara e visualmente explicativa para todos. Em diversos assentamentos nos distritos de Bakhmut e Pokrovsky, na região de Donetsk. O ministro das Finanças do Zelaya, Scott Bessent, declarou que a Europa está comprando produtos petrolíferos refinados a partir do petróleo russo e colocando o comércio acima. No que diz respeito à continuidade do apoio estratégico e humanitário concedido à Ucrânia, as nações aliadas reafirmam o seu compromisso inabalável em fornecer toda a assistência necessária para garantir a estabilidade e a segurança da região diante dos desafios atuais. Em outras palavras, isso significa que trata-se de um financiamento realmente efetivo e concreto. Os ucranianos que estão enfrentando essa situação publicaram dados sobre 21 empresas envolvidas no desenvolvimento e produção de sistemas não tripulados que são utilizados pelo Estado agressor na guerra contra a Ucrânia. Mais da metade delas ainda não está sob sanções de nenhum dos países da coalizão de sanções, o que permite ao agressor obter livremente tecnologias, componentes e financiamento, observam os serviços de inteligência ucranianos. O encontro entre Zelensky e Putin realmente vai acontecer? Agora é a Ucrânia que dita as condições? Finalmente, uma solução de paz justa está ao virar da esquina, uma reviravolta inesperada no processo de negociação. O destino de Donbass está finalmente decidido, o Kremlin flagrou um sanguessuga diante do mundo inteiro, os Estados Unidos cerraram os dentes. O momento da assinatura é o que define o acordo? E será que realmente chegou? Mais detalhes sobre isso na matéria abaixo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o ditador russo, Vladimir Putin, devem realizar um encontro pessoal para acertar a questão mais difícil do acordo de paz. Do plano de paz de 20 pontos, que serviu de base para as recentes reuniões técnicas trilaterais, restam apenas alguns pontos não resolvidos. Trata-se dos pontos mais sensíveis e mais difíceis que devem ser discutidos ao nível dos líderes. Na verdade, trata-se da etapa final, quando os acordos técnicos já existem, mas a decisão política ainda não foi tomada. E é justamente agora, segundo a avaliação da diplomacia ucraniana, que surgiu essa janela de oportunidade. Isso pode ou levar a uma paz real, ou se fechar para nós por um tempo indefinido. Afinal, o impulso para negociações, que hoje não está sendo formado pelos Estados Unidos, pode enfraquecer já no outono, com o início das eleições intermediárias para o Congresso dos EMIWA. Em primeiro lugar, é um sinal pessoalmente ao presidente americano e, consequentemente, à sua administração de que, em última análise, no caso de aqui, digamos, todas as pré-condições necessárias foram criadas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não é contra um encontro especial com o ditador russo, Vladimir Putin. A principal barreira para as negociações continua sendo a questão territorial. A Rússia exige o controle de toda a região de Donetsk. Para Kiev, isso é inaceitável. Segundo a Reuters, o lado ucraniano admite discutir formatos técnicos, zonas desmilitarizadas ou mecanismos econômicos, mas não a transferência de território. A usina nuclear de Zaporizhzhia continua sendo uma questão separada. O Kremlin rejeitou as propostas do Sputnik sobre a gestão internacional da instalação e insiste em seu próprio controle, oferecendo à Ucrânia apenas acesso à eletricidade. Para Kiev, isso significa a legalização de fato da ocupação, por isso esse cenário é rejeitado. Mesmo que acordos intermediários sejam alcançados, ainda resta outro fator importantíssimo: a sociedade ucraniana. Segundo fontes da Reuters, quaisquer concessões territoriais submetidas a referendo provavelmente serão rejeitadas pelos eleitores que decidem o futuro. E neste exato momento, o que importa é o status de vencedor nesta guerra que está sendo disputado. Quem será que conseguirá finalmente se apropriar disso? O status, por assim dizer. O status orgulhoso de quem alcança a vitória definitiva. Em outras palavras, Putin precisa não apenas 20% do território da região de Donetsk
e a declaração estrondosa de que ele matou, protegeu o mítico povo de Donbass, salvou os russos na Ucrânia, influenciou a desnazificação. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos propuseram uma nova rodada de negociações trilaterais para encerrar a guerra russo-ucraniana. Os grupos de negociação dos dois países devem se reunir nos Estados Unidos, em Miami, na próxima semana. Assim, as negociações, nas quais parecia que quase não havia mais espaço para manobras, tornam-se um palco onde a Ucrânia define a pauta. Em meio à guerra, à pressão dos aliados, às expectativas e às constantes tentativas de Moscou de impor suas narrativas, Kiev defende de forma consistente e firme seus próprios interesses. Troca de poder na Chechênia. O enfraquecido Kadyrov será derrubado por aliados. Putin se perdeu entre os clãs. Grozny está explodindo e isso já não pode mais ser escondido. O fogo se acendeu em um instante. Uma tragédia se aproxima. A luta pelo poder está atingindo proporções sem precedente. O próprio Kremlin não entende a quem provocou. Seja o primeiro a saber. O fim do poder. O governante do TikTok, Kadyrov, está perdendo sua posição. Na própria decoração, todos... Saudações, sou eu de novo. O estado de saúde do chefe da Chechênia começou a piorar rapidamente, e isso imediatamente se refletiu na aparência do vassalo de Putin. Desportista, musculoso e autoconfiante, Kadyrov está se transformando em um velho indefeso, constantemente cansado e doente. Com 50 circos totalmente equipados, mas ainda parece que falta alguma coisa para que tudo estivesse completo. O chefe da Chechênia está gravemente doente há vários anos, o que é evidenciado por sua aparência doentia e desaparecimentos regulares do espaço informativo. Ele parou de praticar esportes, que sempre desempenharam um grande papel em sua imagem, e passou a usar roupas mais largas e folgadas. E além disso, Dondon passou a aparecer menos em público, embora antes sempre gostasse de estar no centro das atenções. Salam aleikum. Esta é novamente a minha vida interessante. A vida em geral é interessante às vezes. Em palavras simples, Kadyrov não tem muito tempo de vida. Seu governo, ao que parece, está chegando ao fim. Tudo começou com a repressão na própria Chechênia. Por essa razão, em espaços públicos era geralmente proibido abordar o tema da saúde precária. Kadyrov. E as pessoas estão num estado em que têm medo de expressar seus pensamentos. Será que eles conversam sobre isso, digamos, nas cozinhas? Sim, definitivamente. Na Chechênia, há bastantes clãs. Sim, a maioria deles, de uma forma ou de outra, está afiliada ao clã de Kadyrov. Quem substituirá Dondon? A questão permanece em aberto. Na verdade, o principal sucessor é considerado o filho de Kadyrov, Adam, de 18 anos. Mas um obstáculo para sua escolha são as restrições constitucionais, que determinam que o chefe da Chechênia deve ter mais de 30 anos. Outra possibilidade é a nomeação para o cargo de chefe da Chechênia de uma pessoa leal a Kadyrov. Em Moscou, pelo que podemos agora, analisando o espaço público, tirar algumas conclusões, há seus próprios candidatos para substituir Kadyrov. Bem, por enquanto, ainda estão sendo considerados como opções viáveis. E, ao mesmo tempo, está se buscando uma pessoa que, por um lado, conheça a especificidade local e, por outro lado, que esteja próxima, digamos, tenha relações de trabalho próximas, principalmente com o FSB, pela linha do FSB, e que possa construir exatamente uma posição centrada em Putin, ou seja, continuar fazendo exatamente o mesmo. A principal exigência de Moscou para o sucessor de Ramzan Kadyrov. A Chechênia não deve voltar a ser um problema, especialmente durante a guerra com a Ucrânia. Agora, mais do que nunca, o governo de Moscou fará absolutamente de tudo para suprimir, dentro da região da Chechênia, qualquer tipo de manifestação pública da sua população, bem como qualquer tentativa futura da Chechênia de obter o seu próprio direito legítimo de subjetividade política. Cada vez mais a gente percebe de forma clara como as coisas estão mudando ao nosso redor. O que acontecerá na Chechênia ninguém sabe. Alguns politólogos acreditam que a morte de Kadyrov pode levar tanto a uma luta de clãs pelo poder quanto a protestos em massa. Isso pode causar uma grande desestabilização no Cáucaso do Norte em geral, porque já existe tensão entre a Chechênia e o Daguestão, entre a Chechênia e a Ingushétia, e claro, quando Kadyrov morrer.
esse confronto pode se intensificar drasticamente. E todas as reivindicações que os vizinhos tinham contra a Chechênia podem ser apresentadas novamente. Por isso, a desestabilização nesta região é muito provável. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a morte do ditador checheno ou sua destituição do cargo, caso isso aconteça durante ou logo após o fim da guerra na Ucrânia, pode deixar os interesses de Putin desprotegidos. No Cáucaso do Norte, sem proteção, caso não seja nomeado um sucessor adequado. Uma bomba para o Kremlin. A Ucrânia está entrando pela primeira vez no mercado mundial com seus produtos de defesa. Centros de exportação estão sendo abertos por toda a Europa. Enquanto isso, Moscou aperta os punhos nervosamente. O plano de desmilitarização foi completamente destruído. E em vez de medo, há pânico e tremores. As armas ucranianas avançam e ao Kremlin só resta engolir poeira? Vamos assistir. Um passo histórico para a Ucrânia. Como declarou o presidente Volodymyr Zelensky, ao longo de 2026, 10 centros de exportação começarão a operar em países europeus, dedicados à promoção e produção de tecnologias ucranianas. A Ucrânia está abrindo a exportação de seus próprios produtos de defesa. O presidente também revelou a geografia da cooperação. Hoje estamos abrindo a exportação. É muito encorajador que a exportação esteja sendo aberta. 10 centros de exportação. Na Europa, já em 2026. Isso inclui a Alemanha, os países bálticos e os países nórdicos. Ou seja, 10 representações estarão funcionando em 2026. Na Alemanha, em meados de fevereiro, já veremos a produção dos nossos drones na Alemanha. Eu vou receber o primeiro drone, é uma linha que já está operando. No Reino Unido, a linha de produção está funcionando, tudo isso é nosso. Agora, a Ucrânia está, de fato, entrando na corrida tecnológica global. E isso não se refere apenas ao desenvolvimento de seu complexo militar industrial, mas também ao aumento das vendas de suas tecnologias no mundo. Apesar da Ucrânia estar em estado de... A guerra é um conflito armado entre nações, marcado por violência e destruição. E o excedente será exportado para estimular a produção interna. Essa ideia já estava amadurecendo há muito tempo, e ela não diz respeito apenas, por exemplo, aos drones que são produzidos em grande quantidade na Ucrânia. Além disso, existem também diversos outros tipos de munições e equipamentos militares, que não são tão frequentemente requisitados nos pedidos de defesa feitos diariamente. Diretamente pelo Ministério da Defesa e assim por diante. A exportação de armas ajudará a Ucrânia a cobrir o déficit de financiamento para a nova produção. Também ajudará a aumentar o orçamento do país. Os fabricantes ucranianos já esperavam por isso há muito tempo, pois suas capacidades estavam ociosas devido à falta de financiamento. E já existe há muito tempo uma demanda mundial pelas inovações ucranianas. Ao mesmo tempo, até recentemente, a ideia de exportar armamentos ou tecnologia ucraniana parecia impensável, pois o complexo militar industrial ucraniano estava sendo deliberadamente destruído. Nestes 4 anos de perdas em grande escala para a Ucrânia, nosso complexo militar industrial se desenvolveu de forma significativamente diferente dos índices que tínhamos nas décadas anteriores. Isso é muito importante, pois praticamente desde o início da independência, da fase moderna da independência da Ucrânia, nosso complexo militar industrial recebeu pouca atenção. Não apenas pouca atenção, ele foi ignorado, foi vendido, foi dilapidado. Praticamente em cada mandato de cada presidente, Kravchuk, Kuchma e assim por diante, houve uma completa degradação e destruição do nosso complexo militar industrial. Especialmente sob Yanukovych, isso atingiu seu auge. Sob Yanukovych, o complexo militar industrial da Ucrânia, ele foi deliberadamente e simplesmente destruído. E foi apenas a partir do ano de 2014, que começou de fato esse processo de retorno lento e gradual, o retorno daqueles projetos estratégicos que já eram considerados extremamente relevantes há muitas décadas atrás, visando finalmente a sua implementação definitiva. Por exemplo, o mesmo complexo de mísseis antinave Neptune, que afundou na época o cruzador de mísseis Moscou. Mas como destacou o presidente da Ucrânia, já nos próximos dias é esperado o lançamento das capacidades ucranianas na Alemanha. Isso não só permitirá que a Ucrânia ganhe dinheiro, mas também ajudará a proteger a Europa contra a agressão militar. Afinal, a segurança europeia moderna é impossível
sem a experiência ucraniana? Hoje, as questões de segurança na Europa baseiam-se nas suas tecnologias e nos drones. Ou seja, alguns dizem lá, alguém fala sobre cúpula, etc. Mas a defesa, sim, o Vuldrone, há vários projetos diferentes na Europa. Tudo isso será baseado, em sua maioria, em tecnologias ucranianas e especialistas ucranianos. O fundamento para a defesa da Europa são justamente os desenvolvimentos ucranianos na área de sistemas não tripulados. E há uma explicação lógica para isso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está dizendo coisas absolutamente óbvias, que são perfeitamente compreendidas também na própria Europa. Eles não possuem a mesma base de conhecimento e experiência que, por exemplo, a Ucrânia tem em questões de enfrentamento a um país como a Federação Russa. E, por exemplo, a incursão de 19 drones de espuma no espaço aéreo da Polônia. Na época, isso mostrou que o sistema de defesa antiaérea polonês estava absolutamente despreparado para tais incursões. Se essas incursões ocorressem todas as noites, o sistema de defesa antiaérea da Polônia se esgotaria em menos de um mês. Em princípio, a Europa não está pronta para uma guerra com a Federação Russa. Eles ainda não compreendem totalmente todos os aspectos fundamentais e necessários para entender quais ferramentas específicas são precisas para uma resposta muito mais eficaz à constante ameaça russa. E a Ucrânia, claro, nesse caso em particular, pode ajudar significativamente toda a Europa, tanto tecnicamente, quanto tecnologicamente, quanto com sua experiência. Putin repetidamente afirmou que deseja a desmilitarização da Ucrânia. Esse ponto foi uma das razões pelas quais Putin atacou a Ucrânia. Mas, mais uma vez, nada saiu como ele planejou. E agora as tecnologias ucranianas são necessárias não só na Europa, mas em todo o mundo. É tudo por hoje. Eu estava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Vê você!